né, fazendo esse preâmbulo inicial, que o software por si só ele é simplesmente uma ferramenta, certo? E o motion por si só, ele é uma técnica, né? No caso, animação. A gente pode trocar a palavra motion design por animação, se a gente quiser, né? Porque em última análise seria isso. Então eu vejo que muita gente tem essa dúvida sobre, e inclusive essa inclinação de acreditar que se ele dominar um software, sei lá, After Effects, Cinema 4D, seja lá o que for, Blender, ele automaticamente é um motion designer. E eu costumo dizer, né, pra galera que não é isso. São coisas diametralmente opostas. Que é, tipo, será que os softwares limitam o nosso aprendizado? E o que eu acho é sim, eu acho que o software ele pode limitar o nosso, obviamente, né, a gente tem dois lados aqui, mas em última análise ele vai limitar o nosso aprendizado se você tiver com o foco errado sobre o software, né? Qual que é esse foco errado? É você acreditar que o software é a solução para você aprender. Quando você aprende motion design, né, quando você está estudando motion design, o software é só a via, né, onde você passa, né, como se fosse uma rua onde você está chegando a um certo ponto. Você sai do ponto A ao ponto B, você precisa passar por aquela rua. Ele é só um meio, ele não é uma solução final. Então, se a gente tem o foco errado nessa área, na nossa área de motion, a gente retarda muito o processo de aprendizado justamente por isso, sabe? Quando você encara a área de motion design, a área de animação, qualquer outra área do campo criativo digital, né, como estritamente dependente de um software específico. É aquele lance que a gente às vezes vê na internet, né, da galera levantando bandeira com software, tipo, é o time do After Effects, o time do Cinema 4D, o time do Blender, né, e fica como se tivesse uma rixa, né, como se o software que você usasse definisse o profissional que você é, né, e não é verdade, né, óbvio, a gente tem ferramentas majoritárias na nossa indústria, que é o After Effects, por exemplo, que é a ferramenta mais usada na indústria de motion design 2D, né? E o Cinema 4D, que é a ferramenta mais usada na indústria de motion design 3D, né? Mas entre eles, né, em volta deles, existem uma dezena de outros softwares que fazem coisas semelhantes, uns até melhores do que o After Effects, por exemplo, se a gente pegar o Morro como exemplo disso, né? O Morro é um software especializado em animação de personagem e ele dá um banho no After Effects com relação a isso, né? Então é um software que foi construído pensando nesse propósito de animação de personagem, e o After Effects não foi um software construído com isso em mente. Tanto não é que para você animar personagens no After Effects de forma efetiva você precisa de scripts ou plugins paralelos, ou seja, né, extensores que ampliam a capacidade do software de executar uma certa função, porque nativamente o After Effects não faz rig. E pela própria limitação, pela própria natureza dos softwares, de como eles funcionam, você dominar um software não significa que você domine motion design, sabe? Que você domine animação, porque são coisas totalmente diferentes. E isso emenda com a importância de a gente saber teoria, né? O que acontece? A galera quando entra no meu curso, por exemplo, dá um exemplo rápido aqui para vocês, tá? A galera quando entra no meu curso, algumas pessoas, nem todos, né? Mas algumas pessoas assustam com a parte teórica, né? Teoria de composição, teoria de princípios de animação, teoria de UX Motion, né? Porque a gente acha que para aprender é só prática. E a prática parte do pressuposto que você usa um software, não uma ferramenta. E apesar das duas andarem juntas, né, a parte teórica e a parte prática, porque para você, pelo menos na minha opinião, né, para você gravar uma coisa muito teórica é bom, principalmente complexo como animação é bom que você pratique, né, todo dia, até aquele negócio penetrar, né, na sua cabeça e não sair mais de lá, certo? Mas aí vem o lance do mito, né, que é o lance de a gente praticar em um software só e ficar com a impressão de que aquele software é o software final. E, eu tô assim, de verdade, esperando o dia que o After vai desaparecer e para ver o que vai acontecer. Imagina que eu sou um motion designer de After Effects e eu só trabalho eu não tenho nenhum interesse com outro software. Ok, acontece, pode acontecer. Num primeiro momento é sadio que seja assim, porque você precisa aprender aquele software específico, porque o mercado pede. Depois que você domina aquele software, e dominar é uma palavra forte, né? Depois que você passa por ele e consegue abarcar toda a complexidade daquele software e falar, beleza, eu já consigo me sentir confortável aqui dentro, para mim dominar é isso, né? Não é você virar o software do avesso, mas é se sentir confortável dentro dele, para mim é domínio. Quando você se sente confortável dentro de um software, como o After, você deveria então olhar em volta, saca? Por isso que eu falo, Cinema 4D, por exemplo, né? Tá lá no próprio curso, Cinema 4D, tá lá. Por que eu pus o Cinema 4D no curso? Por que eu coloquei UX Motion no curso? Porque são coisas que são fora, né, do After Effects. E o UX Motion, você aprende no After, por exemplo, né? A gente usa o After no curso, mas você pode fazer em outros softwares, né? Você pode criar totalmente fora do After Effects aquilo ali, inclusive no Cinema 4D. E o próprio Cinema 4D também está no curso justamente por isso, porque daí você consegue olhar para ele um pouco e falar assim, beleza, então
já aprendi aqui, estou aprendendo isso aqui, se eu precisar, eu venho para cá. E aí a gente volta para a parte teórica, né? Que a parte teórica é o lance aqui. Muita gente tem preguiça de aprender isso, essa parte teórica, de comprar um livro de animação, comprar um livro de design, comprar um livro de ilustração, sacou? De investir nessa parte teórica, sentar num sofá ali no final de tarde, no final de noite, ali quando tá mais de boa, e começar a fincar a cara no princípio, naquilo que estrutura a nossa área, sacou? Porque isso é a parada que não vai mudar nunca. Esses princípios são as coisas que não mudam, eles só evoluem, sacou? Digamos que você é um motion designer, né? Só para dar um exemplo aí, de como a parte teórica não é limitada como a parte de software, né? E a própria parte de hardware também. Digamos que você é um animador, motion designer, e aí você quer trabalhar na indústria de games. A indústria de games parte do pressuposto que você é um bom animador, certo? Um bom motion designer, beleza. Então ela parte do pressuposto, por ser uma indústria muito especializada, que você domina, então, que a gente domine os 12 princípios de animação clássicos. Princípios inventados lá atrás por aqueles caras loucos da Disney lá. E aí você, beleza, dominou esse princípio. Mas dentro da indústria de games existem princípios de animação específicos para games. Eles são baseados nos princípios originais, eles não recusam os princípios originais, mas eles são acréscimos porque a mídia pede que seja. Só que aquela mídia específica que é game, né, que é jogo, pede princípios um pouco alterados, né, por causa da forma como a mídia é executada, sacou? Então, se você não domina a parte teórica básica, que é o princípio original, você nunca vai conseguir dominar o princípio alterado numa indústria como a de games. Então, você não consegue migrar de uma indústria para outra, você não consegue sair de uma área para outra porque você não dominou nem aqui, ó, saca? Então, essa é a importância de você ter o domínio dessas coisas, de você estudar essas coisas, da gente estudar, de meter as caras sem preguiça nenhuma, porque é isso que realmente define a parada, sacou? Se você sabe essa parte, você sabe animar, não importa o software. Você nunca vai ficar limitado a uma ferramenta se você souber princípios de animação. Você nunca vai ficar limitado a uma ferramenta se você souber princípios de design e composição, sacou? Se você souber fotografia até o talo, você não fica limitado à sua câmera. Você pode trocar de câmera e você aplica os mesmos princípios independente do gear que você tem, sacou? É a mesma coisa, saca? Então, assim, aquilo que define você como profissional não é o software que você usa, é o conhecimento que você tem de causa sobre animação, né? E se a gente está falando de motion design especificamente, até do design, tá? Se você não souber After Effects, eu não sei motion, né? Tipo, se eu não souber After Effects, eu não sei motion. E isso está errado, saca? É uma premissa, você está partindo a gente já está partindo de uma premissa errada. Eu sou um cara que sempre fala que para a gente trabalhar no mercado de motion, é extremamente essencial que a gente saiba After Effects. É extremamente essencial que a gente tenha uma carta a mais na manga, que é o cinema 4D. É essencial que a gente tenha mais 2 outras cartas na manga, que é saber Illustrator e Photoshop, né? Você não precisa ser mestre nesses outros 3, cinema 4D, Illustrator e Photoshop. Mas é bom que a gente tenha uma certa noção desses 3 softwares para que a gente não vire refém de um software só. Mas eles não te definem como profissional de motion. E essa que é a sacada.